Salve, salve galera, estamos aqui para a parte 2 das objeções ao comunismo, continuando a leitura de Kropotkin, tá? A gente vai dar então prosseguimento ao que a gente já vinha falando, já vinha abordando sobre essa questão de trabalho, sobre essa questão de ideia do que é o comunismo e coisa e tal, com o próprio Kropotkin, beleza? Mas, recadinhos antes da gente começar. Queria lembrar vocês, então, de seguirem a Caverna do Morcego. Então, aqui, clica no botão de se inscrever, clica no botão de like, compartilha, deixa um comentáriozinho, seja uma pergunta, seja algo sobre o livro, seja algo para acrescentar, seja uma discordância, tá tudo permitido, tá? Eu acho que dentro das limitações todas que a gente tem dentro das plataformas, isso é uma coisa que é muito, que é o que tem que ser utilizado, tá bom? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Queria lembrar vocês também de deixar o seu apoio, seja pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com, seja pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna do Morcego. Tem cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto. Além disso, a gente vai ter semana que vem aí, semana que vem não, talvez essa semana já, né? O podcast Caverna do Morcego vai ter episódio novo, tá? Nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, está disponível no site da Editora Terra Sem Ramos. Segue as nossas redes sociais e entra lá no site da Clio Operária. Beleza? Só isso, recadinhos básicos passados. Vamos realmente para o que importa, que é continuar a leitura, já que a gente estava num ritmo interessante. Eu tenho dificuldade, vocês vão ver que as apresentações são diferentes, porque eu gravo sempre no mesmo dia, né? Então alguns episódios acabam ficando nessa coisa de uma apresentação, pá, não sei o quê. E eu sei que para vocês não, tá? Então vai estar tudo aí na descrição, tudo que vocês precisarem acessar. Inclusive, algo que eu esqueci de falar no último episódio, o acesso para comprar o livro lá no site da Biblioteca Terra Livre, ou, né, obrigado Biblioteca Terra Livre, esqueci de agradecer no último vídeo também, ou o acesso ao PDF, que é o mesmo que a gente está compartilhando aqui, que a galera disponibilizou de uma forma fofíssima, fofíssima, beleza? Então vamos lá, a gente estava trocando então sobre essa ideia, sobre trabalho e a questão da superação do trabalho, nas objeções que existem ao comunismo, e agora a gente entra na parte 3 desse texto. Aqueles que estudaram seriamente a questão não negam nenhuma das vantagens do comunismo, contanto, é claro, que seja perfeitamente livre, ou seja, anarquista. Eles reconhecem que o trabalho pago em dinheiro, mesmo disfarçado de bônus nas associações dos trabalhadores, governadas pelo Estado, manteria o prestígio do trabalho assalariado e manteria suas desvantagens. Então, mesmo que se a gente manter essa questão do trabalho financiarizado, do dinheiro e tal, sei o quê, da forma pela qual a gente conhece, não vai resolver nada. Eles descobriram que todo o sistema logo sofreria, mesmo quando a sociedade recuperasse a posse dos instrumentos de produção, e reconhecem que, graças à educação integral de todas as crianças, aos hábitos laboriosos das sociedades civilizadas, à liberdade de escolher e variar as suas profissões e à atração do trabalho por iguais para o bem de todos, em uma sociedade comunista, não faltariam produtores, que logo triplicariam ou multiplicariam por 10 a fertilidade do solo e dariam um novo desenvolvimento à indústria. É o que nossos adversários concordam também. Abre aspas. Mas o perigo, dizem, virá desta minoria de preguiçosos que não querem trabalhar, apesar das excelentes condições que tornam o trabalho agradável. Estou esperando essas condições até agora. Ou que não afastam a regularidade e o ânimo. Hoje, a perspectiva da fome obriga os mais relutantes a caminhar com os outros. Quem não chega a tempo é demitido logo, mas basta uma ovelha negra para contaminar o rebanho e 3 ou 4 trabalhadores indiferentes ou recalcitrantes para afastar todos os outros e trazer para a oficina o espírito de desordem e revolta que torna o trabalho impossível. Então, no final do dia, terá que voltar a um sistema de contenção que force os líderes de volta às fileiras. Bem, não é o único sistema que permite que a restrição seja exercida, sem ofender os sentimentos do trabalhador. Não é o pagamento pelo trabalho realizado? Pois qualquer outro meio envolveria a intervenção contínua de uma autoridade que logo seria repugnante para o homem livre. Fecha aspas. Esta, acreditamos, é a objeção em toda a sua força. Ela se enquadra, como vemos, na categoria de raciocínio pelo qual se busca justificar o Estado, o direito penal, o juiz e o carcereiro. E aí, já que a gente já está entrando nessa questão de cárcere, eu queria fazer outra indicação de livro, né, que eu não fiz no último episódio, eu fiz outros 3, mas que é Capitalismo Carcerário, da Jack Wong. Esse é publicado pela editora Igraquiniga, na coleção Raça e Capitalismo, tá? Eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui. Livraço, eu comecei a ler agora, tá? Comecei a ler agora, no comecinho. Mas é um livraço que busca justamente articular um pouco disso no capitalismo de hoje, no neoliberalismo. Abre aspas. Como há pessoas, uma pequena minoria, que não se submetem a costumes sociáveis, diz os autoritários,
devemos manter o Estado, por mais caro que seja, a autoridade, o tribunal e a prisão, embora essas próprias instituições se tornem uma fonte de novos males de todos os tipos. Inclusive, tem uma coisa interessante que a Jack Wong coloca, né? Que dentro dos cortes de gastos que acontecem do Estado, a questão da autoridade, do tribunal e da prisão não é cortado, né? E do policiamento. Na verdade, a gente tem um maior investimento, que é a única área que o Estado ainda cabe de se impor. Poderíamos, então, limitar-nos a responder ao que tantas vezes repetimos sobre a autoridade em geral. Para evitar o mal possível, recorreis ao meio que, por si só, é um mal maior e que se torna a fonte desses mesmos abusos que você deseja remediar. Pois, não se esqueçam que foi o sistema de assalariados, a impossibilidade de viver de outra forma que não com a venda da força de trabalho, que criou o sistema capitalista atual, cujos vícios você começa a reconhecer. Então, essa é uma coisa que o Kropotkin coloca para repetir, eu acho interessante, né? Porque, por exemplo, a polícia ela tá para resolver teoricamente a violência, né? É o que é dito. Quando, na verdade, o que a gente vê dia após dia, no mundo todo, qualquer braço armado do Estado é utilizado para a violência. Ou pelo menos a maioria dos braços armados do Estado. Também podemos notar que este raciocínio é, depois do fato, um simples apelo para justificar o que existe. O sistema salarial atual não foi estabelecido para evitar as desvantagens do comunismo. Sua origem, como a do Estado da propriedade, é bem diferente. Ele nasceu da escravidão e da servidão imposta pela força, do qual é apenas uma modificação modernizada. Olha que legal. Porque aqui a gente tem, então, um entendimento do porquê o desenvolvimento do colonialismo para o capitalismo pôde se dar a partir de mudanças, mas sem uma transformação, ou de modernizações sem mudanças, né? Se a gente utilizar o Clóvis Moura para a primeira fase, Florestan para a segunda fase. Portanto, esse argumento não tem mais valor do que aqueles pelos quais se busca desculpar a propriedade e o Estado. Não obstante, examinaremos essa objeção e veremos como ela pode ser justa. E, em primeiro lugar, não é óbvio que se uma sociedade fundada no princípio do trabalho livre fosse realmente ameaçada por preguiçosos, poderia proteger-se deles sem criar uma organização autoritária ou recorrer ao trabalho assalariado? Suponhamos que um grupo de voluntários se unam em um empreendimento qualquer e que, para o seu sucesso, todos esses competem zelosamente entre si, exceto um desses associados que falta com frequência ao seu posto de trabalho. Deverá, por causa deste último, dissolver o grupo, nomear um líder que imponha punições ou distribuir, como na escola, lista de presentes. Obviamente, não se fará nenhum nem outro. Apenas, um dia se dirá ao camarada que ameaça pôr o empreendimento em perigo: amigo, gostaríamos que trabalhasse conosco, mas como frequentemente você falta ao seu posto de trabalho ou apenas é negligente com sua tarefa, devemos nos separar. Terá que buscar outros companheiros que se conformem com sua preguiça. Isso significa que é tão natural que se praticado em todos os lugares hoje, em todas as indústrias, em competição com todos os sistemas possíveis de multas, dedução de salário, supervisão e etc., o operário pode entrar na fábrica em um horário determinado, mas se fizer mal o seu trabalho, se incomodar os companheiros com sua indiferença ou outras faltas, se entrar em conflito com eles, acabou para ele, será forçado a deixar a oficina. Geralmente, afirma-se que o chefe onisciente e seus chefes mantêm a regularidade e a qualidade do trabalho na fábrica. Na realidade, numa empresa, por pouco complicada que seja, cujas mercadorias passam por várias mãos antes de serem acabadas, é a própria fábrica, com todos os trabalhadores, que garantem as boas condições de trabalho. É por isso que as melhores fábricas inglesas na indústria privada têm tão poucos capatazes, muito menos em média do que as fábricas francesas, e incomparavelmente menos do que as fábricas estatais inglesas. O padrão moral público seria mantido da mesma maneira. Autoritários afirmam que esse padrão é devido ao policial, ao juiz e ao sargento municipal, enquanto na realidade isso se mantém apesar do juiz, do sargento e do policial. Mais leis, mais crimes. Já foi dito muito antes de nós. Então ele coloca o problema dentro de toda essa supervisão. Mas, queria colocar só um ponto, tá? Ter menos capatazes não significa ter menos supervisão. Não significa ter menos condições de trabalho ruins. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O panóptico do Foucault tá aí para falar sobre isso também. Não é só nas oficinas industriais que as coisas acontecem assim. É praticado em todos os lugares, todos os dias, em uma escala que só as traças das bibliotecas ainda podem imaginar. Quando uma empresa ferroviária, federada com outras empresas, deixa de cumprir seus compromissos, quando chega atrasada com seus trens e deixa a carteira em atraso em suas estações, as demais empresas ameaçam rescindir os contratos. Isso basta para voltar ao normal. Em geral, acredita-se, ou pelo menos é assim ensinado, né, que o comércio só cumpre seus compromissos sob a ameaça dos tribunais. Não é assim. 9 em cada 10 vezes, um comerciante que quebra sua palavra não aparecerá perante o juiz.
onde o comércio é muito ativo, como em Londres, o simples fato de ter forçado o devedor ao litígio é suficiente para a grande maioria dos comerciantes, que agora se recusam a negociar com aquele que os fizeram recorrer ao advogado. É óbvio, né? Enfim, outros tempos e tal, mas para mim existe uma ideia muito utópica colocada pelo Kropotkin, que ele ignora as dinâmicas de poder dentro do comércio, por exemplo, né? Principalmente dentro dos grandes donos. É claro, se a gente estiver falando de pequenos proprietários, isso se encaixa perfeitamente. E a gente sabe, é nosso dia a dia. Mas por que então, o que é feito ainda hoje entre colegas de trabalho, comerciantes e empresas ferroviárias, não poderia ser feito em uma sociedade baseada no trabalho voluntário? Uma associação, por exemplo, que estipularia com cada um de seus membros o seguinte contrato: estamos dispostos a lhe garantir o usufruir de nossas casas, lojas, ruas, meios de transporte, escolas, museus, desde que, com 20 a 45 ou 50 anos, você dedicaria 4 ou 5 horas por dia a um dos empregos considerados necessários para viver. Escolha para você, quando quiser, os grupos dos quais deseja fazer parte ou forma um novo, desde que se encarregue de produzir o que for necessário. No resto do seu tempo, reúna-se com quem você quiser para qualquer recreação, arte ou ciência que você quiser. Então a gente não elimina o trabalho. A gente só entende que o trabalho socialmente necessário vai ser centralizado. Como eu falei, né? O que a gente produz hoje, por que a gente produz? E com isso, você permite que todo mundo trabalhe menos horas para isso, já que vai estar todo mundo trabalhando para isso. E o resto do tempo, dane-se. É meio que essa proposta colocada pelo Kropotkin. Abre aspas. 1.200 ou 1.500 horas de trabalho por ano num dos grupos de produção de comida, roupa e alojamento, ou que se dedica à limpeza pública, transporte, etc. É tudo que pedimos, para lhe garantir tudo que estes grupos produzem e produziram. Existem experiências, por exemplo, quando rolam certas atividades, como foi o caso da formação de construtores e defensores dos territórios, lá do Terra dos Povos, que foi uma coisa onde para que todo mundo pudesse ter seu tempo livre, para que todo mundo pudesse ter o tempo de estudo, o tempo de trabalhar com o que queria, com o que foi fazer lá, todo mundo era responsável pelos cuidados do espaço, das crianças, a cozinha, ao banheiro. É justo. Porque se todo mundo faz as coisas, ninguém fica sobrecarregado. E a gente tem muito mais tempo livre em comunidade, né? Mas se nenhum dos milhares de grupos de nossas federações quiser recebê-lo por qualquer motivo que seja, se você for absolutamente incapaz de produzir algo útil, ou se você recusar a fazê-lo, bem, viverá como um solitário ou como um doente. Se formos ricos o suficiente para dar a você o necessário, teremos o maior prazer em lhe dar. Você é um ser humano e tem o direito de viver. Uma lógica bem abolicionista, inclusive, né? Uma lógica bem abolicionista. Mas, como você quer se colocar em condições especiais e sair da vida comum, é mais do que provável que sinta isso no relacionamento diário com outros cidadãos. Você será considerado um fantasma da sociedade burguesa, a menos que os amigos, descobrindo um gênio em você, se apressem em libertá-lo de todas as obrigações morais para com a sociedade, fazendo por você o trabalho necessário para a vida. Fecha aspas. Abre aspas de novo. E finalmente, se isso não te agrada, procure outro lugar, ao redor do mundo, para outras condições. Ou encontre membros e forme com eles outros grupos que se organizem de acordo com novos princípios. Nós preferimos os nossos. Fecha aspas. Isso é o que poderia ser feito para proteger uma sociedade comunista, se houvesse um número suficiente de pessoas preguiçosas. E tem uma coisa interessante, né? Ele está sempre colocando essas aspas numa coisa mais falada, né? Não é necessariamente uma citação. Isso é legal. Parte 4 sobre isso. Aspectos que a gente olha da escrita, né? Da escrita, do pensar e tal. Eu gosto muito de olhar para esse lado. Mas duvidamos muito que haja razão para temer essa mentalidade em uma sociedade verdadeiramente baseada na liberdade total do indivíduo. Com efeito, apesar da recompensa pela ociosidade dada pela posse individual de capital, o homem verdadeiramente preguiçoso é relativamente raro, a menos que se trate de um enfermo. Muitas vezes se diz entre os trabalhadores que a burguesia é preguiçosa. Certamente existem muitos deles, de fato, mas estes ainda são a exceção. Pelo contrário, em cada empresa industrial certamente encontraremos um ou mais burgueses que trabalham muito. É verdade que grande parte dos burgueses aproveitam sua situação privilegiada para realizar trabalhos menos árduos e que trabalham em condições higiênicas de comida, ar, que lhes permitem fazer o seu trabalho sem muito cansaço. No entanto, são precisamente essas condições que pedimos a todos os trabalhadores sem exceção. É preciso dizer também que, graças à sua posição privilegiada, os ricos costumam fazer trabalhos absolutamente inúteis ou mesmo prejudiciais à sociedade. E aí que entra o ponto.
Imperadores, ministros, chefes de escritórios, diretores de fábricas, comerciantes, banqueiros, obrigam-se a fazer por algumas horas por dia um trabalho considerado mais ou menos enfadonho, todos preferindo suas horas de lazer a tarefas obrigatórias. Um personagem que elucida muito isso é aquele Menzinho, que eu gosto como personificação, né? O meu Menzinho, tá ligado? Que inclusive fala assim e tal, e que inclusive ele representa um novo grupo de jovens, né? A juventude rica. É bem interessante. E se 9 entre 10 casos essa tarefa é funesta, eles não acham menos cansativa por isso. Mas é precisamente porque a burguesia colocou a maior energia para fazer o mal, sabendo ou não, e defender sua posição privilegiada, que derrotou a nobreza latifundiária e continua a dominar a massa do povo. Se fossem ansiosos, há muito não existiriam mais e teriam desaparecido como desaparecem os cortesãos. Uma cidade que lhes exigiria apenas 4 ou 5 horas diárias de trabalho útil, agradável e higiênico, estariam perfeitamente satisfeitos com sua tarefa e certamente não suportariam, sem reformar, as péssimas condições em que hoje mantém o trabalho. Se um pastor, deve ser o cientista, passasse apenas 5 horas no esgoto de Paris, acredite que ele logo encontraria uma maneira de torná-los tão saudáveis quanto seu laboratório bacteriológico. Quanto à ociosidade da grande maioria dos trabalhadores, não existe nada como o economista e o filantropo para melhor falar a respeito. Fale com um industrial inteligente, ele dirá que, se os trabalhadores começassem com a ideia de serem preguiçosos, todas as fábricas teriam que ser fechadas, porque nenhuma medida severa, nenhum sistema de espionagem poderia fazer algo a respeito. No inverno passado, você deveria ter visto o terror desencadeado entre os industriais ingleses quando alguns agitadores começaram a pregar a teoria do Kakane. Mau salário, mau trabalho. Vamos trabalhar com calma, não nos sobrecarregar e estragar tudo o que pudermos. Salário mínimo, trabalho mínimo. Eles irão desmoralizar os trabalhadores. Vão matar a nossa indústria, gritaram aqueles que outrora trovejaram contra a imoralidade do trabalhador e a má qualidade de seus produtos. Mas, se o trabalhador fosse a representação criada pelos economistas, o homem preguiçoso deve estar constantemente ameaçado de demissão da fábrica, o que significaria essa palavra desmoralização? Então, quando falamos de uma possível ociosidade, temos que entender que estamos falando de uma minoria, uma minúscula minoria na sociedade. E antes de legislar contra essa minoria, não seria urgente saber a origem dessa ociosidade? E aí a gente vê o Kropotkin como um grande sociólogo do trabalho, né? Acho isso muito bom. Quem observa com um olhar inteligente sabe muito bem que a criança que sabe ser preguiçosa na escola, muitas vezes, é aquela que não entende bem o que lhe é ensinado. Muitas vezes, seu caso ainda é devido à anemia cerebral, resultado da pobreza e da educação anti-higiênica, ou de uma educação compartimentada, enfim. Leiam a Roseli Salete Caldarte, né, novamente, o MST e a Educação do Campo, uma pedagogia da perspectiva socialista em construção, da expressão popular. Eu frequentemente, gente, vocês vão ver que eu faço essas transições mais rápidas, assim, porque o que eu penso, né? Vocês que estão aqui, vocês estão no episódio, sei lá, 20, tem que ter assistido pelo menos alguns dos episódios anteriores, né? Então, alguma noção do que a gente está falando vocês vão ter, tá? Mas tudo bem se assistir só esse, pode continuar aqui, tá suave. Esse menino, preguiçoso para o latim e o grego, trabalhará como um negro. E aí, ele está falando sobre a questão do trabalho realmente da escravidão, tá? O livro não se propõe aqui, porque está na nota de rodapé, né? É sobre isso que a nota de rodapé está falando. A questionar o que ele utiliza como trabalhar como um negro, né? Porque a gente poderia fazer uma crítica racial e tal, não sei o quê. Mas, como ele não fala de uma perspectiva negativa da pessoa negra, e aí eu puxo muito Malcolm X, né? Que ele fala sobre a própria representação do negro como já um processo de uma palavra de desumanização, eu entendo que ele está ligando muito próximo a isso, pelo menos me parece. Enfim. Leiam, outra indicação, né? De novo, mesma indicação. Custe o que custar do Malcolm X. Se fosse apresentado às ciências, especialmente por meio do trabalho manual, a menina, considerada nulidade em matemática, se tornará a primeira em matemática de sua classe, se topar com alguém que a compreenda e a explique que não consegue entender os elementos de aritmética. E aí vem, né? A sociedade precisa criar esses estereótipos, precisa criar uma certa previsibilidade de pessoas que serão aptas e pessoas que não serão aptas, e precisa excluir. É isso que garante sempre a existência de alguém mais precarizado, de subemprego e de subhumanidade, de seres humanos de segunda categoria. E aquele trabalhador que fica desanimado na fábrica, enquanto que trabalhando no seu jardim, cava desde o amanhecer, contemplando desde o nascer do sol até o anoitecer, quando a natureza retorna ao seu descanso. Alguém disse que a poeira é a terra que não possui um lugar para si. Uau. Que palavra. A mesma definição se aplica à maioria daqueles chamados preguiçosos. São pessoas perdidas em um lugar que não se adequa ao seu temperamento nem às suas capacidades.
Lendo as biografias dos grandes homens, fica-se impressionado com o número de preguiçosos entre eles. Preguiçosos até encontrarem seu verdadeiro caminho, e meticulosamente laboriosos depois. Darwin, Stephenson e tantos outros eram pessoas muito preguiçosas. Frequentemente, a pessoa preguiçosa é apenas um homem que detesta gastar a vida toda fazendo a 18ª parte de um alfinete ou a 100ª parte de um relógio, enquanto sente uma exuberância de energia que gostaria de gastar em outro lugar. Muitas vezes, ainda, é um rebelde que não consegue aceitar a ideia de que toda sua vida ficará pregado a esta bancada, trabalhando para conseguir 1000 prazeres para seu chefe, e ao mesmo tempo em que é muito menos estúpido que ele, e que não tem outra culpa do que nascer em um casebre ao invés de um castelo. Se um dia vocês se perguntarem, Morcego, como que você foi para trabalhar com livros? Eu tive uma avó professora que eu amo muito. Você vê, a lágrima já corre aqui. E quando eu cresci, né, quando eu nasci, na verdade, minha mãe deixou muita coisa para trás e foi trabalhar de bibliotecária, né? Então, enfim, um beijo para vocês duas, inclusive. Então eu cresci nesse meio de livros e trabalhei de algumas coisas na minha vida, né? Eu já limpei peça de bolsa e de cinto, por exemplo. Limpar e sacar. Trabalhava numa bancada, 6 horinhas por dia, 4 a 6 horinhas por dia, né? Foi o meu primeiro trabalho. E é isso. É exatamente essa sensação. Até o momento que, de livros infanto-juvenis, de livros de mitologia, de várias coisas que faziam minha mente ir para além, eu encontrei coisas que eu gostava. E é muito louco, esse processo também acompanhou uma outra virada na minha vida, né? Meus avós mudaram para o interior, foram morar num sítio. Eu odiava. Hoje em dia, eu simplesmente amo muito. Muito, 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 muito. Finalmente, muitos dos preguiçosos não conhecem o ofício pelo qual são forçados a ganhar a vida, vendo a coisa imperfeita que sai de suas mãos, esforçando-se em vão para fazer o melhor e percebendo que nunca terão sucesso por causa dos maus hábitos do trabalho já adquiridos. Odeiam sua profissão, por não conhecer outra, e o trabalho em geral, ou por não conseguir ganhar dinheiro com o que gostaria. Milhares de trabalhadores e artistas falidos estão neste caso. Amigos da arte, estão falando com vocês. Pelo contrário, quem desde a juventude aprendeu a tocar bem o piano, a manusear o cinzel, o pincel ou a lima, para sentir que o que está a fazer é belo, nunca desistirá do piano, cinzel ou lima. Ele encontrará em seu trabalho um prazer que não o cansará, desde que não esteja sobrecarregado e desde que... É isso, acho que sobrecarregado é a palavra. Sob o mesmo nome, a preguiça, agrupamos toda uma série de resultados que possuem várias causas, cada uma das quais poderia se tornar uma fonte de bem, em vez de ser uma coisa ruim para a sociedade. Aqui, como na criminalidade, como em todas as questões concernentes às faculdades humanas, reunimos fatos que nada têm em comum entre si. Dizemos preguiça ou crime, sem nos preocuparmos em analisar as causas. Apressamos-nos em puni-los, sem perguntar se a punição em si não contém um prêmio por preguiça ou crime. E aí, quem quiser ler as prisões do Kropotkin vai ter uma coisa mais sobre isso. A gente tem coisa já sobre as prisões do Kropotkin aqui, mas é possível que saia algo novo naquela série que a gente está fazendo sobre lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial. Mas é por isso que uma sociedade livre, vendo o número de preguiçosos aumentar em seu meio, sem dúvida pensaria em procurar as causas de sua preguiça para tentar removê-las antes de recorrer à punição. Quando como já dissemos muitas vezes, o simples caso de anemia. Antes de encher o cérebro de uma criança com ciência, primeiro dê sangue a ela, fortaleça para que não perca tempo. Leve ao campo à beira-mar. Lá, ensine a geometria ao ar livre, e não em livros, medindo com ela a distância até as rochas mais próximas. Aprenderá ciências naturais, colhendo flores e pescando no mar. Física, construindo o barco no qual ela irá pescar. Mas, por favor, não encha seu cérebro com frases e línguas mortas. Não faça um homem preguiçoso. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui para citar a Roseli Salete Caldarte. Foda agora vai ser achar essa frase dela. Cadê? Puta, ela tem uma frase muito foda justamente sobre isso. Não é aqui. Aqui. É isso? Não é isso. Não é isso.
Ai, calma aí que é uma parte que eu tô marcada. Tá marcada. Cadê? Cara, ela fala muita coisa, eu grifei muita coisa dela, que é até difícil encontrar necessariamente o que eu tô procurando. Talvez aqui. Sabe onde eu vou achar mais fácil? Porque eu postei essa frase, tá, gente? Eu acho que vai ser mais fácil aqui. Eu tava lendo essa última parte sem mostrar pra vocês, né? Desculpa. Calma aí que vocês vão ficar mais um tempo sem ver. Peço perdão, às vezes acontece, gente, vocês sabem como que é, tem seus problemas, mas espero aí que vocês tenham aberto o PDF, enquanto eu não tava mostrando. Cadê? O último livro que eu li foi o Capitalismo Carcerário, então vai estar antes dele. Jack Wong, Roseli. Puta, essa daqui é boa também, mas não é isso. Não é isso. Aqui. Esses diálogos entre teoria e prática fortaleceram entre os educadores e as educadoras do MST duas posturas. Tá? E aí, aqui, por isso que eu cito essa parte do Kropotkin. Uma crítica à escola verbalista, livresca, doutrinadora, dogmática, instrumental, praticista, imediatista e cultivadora do individualismo e da concorrência. E uma outra afirmativa, de uma escola que seja parte da vida social que acontece ao seu redor, como continuidade e ruptura, que inclui o trabalho, a palavra viva, a ação organizada, os livros, a discussão crítica, a construção do coletivo, a solidariedade, o conhecimento que supera o divórcio entre teoria e prática. E é um pouco disso, da integração da vida social, que o próprio Kropotkin está colocando aqui pra gente. Mas, por favor, não encha seu cérebro com frases em línguas mortas. Não faça um homem preguiçoso. Essa criança não tem hábitos de ordem e regularidade, desde que as crianças ensinem umas às outras. Posteriormente, o laboratório e a fábrica, trabalhando em um espaço apertado, com muitas ferramentas para manobrar, fornecerão um método. Não faça deles seres desordenados pela sua escola que tem ordem apenas na simetria de suas bancadas, mas que, verdadeira imagem do caos dos seus ensinamentos, nunca inspirará ninguém o amor à harmonia, à consistência e ao método do trabalho. Então, não se vê que com seus métodos de ensino desenvolvidos por um ministério para 8 milhões de crianças em idade escolar, que representam 8 milhões de habilidades diferentes, estará apenas impondo um bom sistema para mediocridades, imaginando por uma média de mediocridades. O ser humano médio é uma mediocridade inexistente. Isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? A escola se torna uma universidade de preguiça, como uma prisão é uma universidade de crime. Portanto, torne a escola gratuita. Elimine seus diplomas universitários. Chame voluntários de ensino. Comece por aí, em vez de promulgar leis contra a preguiça que só servem para aumentá-las. Família, se eu for falar o que eu acho sobre diploma universitário, enfim, é uma das coisas que mais me deixa puto. Agora coisa pessoal, porque eu acho que também é importante, tá? Uma das coisas que mais me cansa é a universidade. E bem nesse sentido de a pesquisa é muito importante, mas como e por que a gente faz ela, mais ainda, eu mereço um diploma por causa disso? Essa diferença, ela é realmente necessária? Ou ela só faz lógica dentro do sistema capitalista? Dê ao trabalhador que não consegue se forçar a fazer uma minúscula parte de qualquer objeto ou que se sufoca perto de uma pequena fornalha que acaba por odiar a possibilidade de trabalhar a terra, derrubar árvores da floresta, correr contra a tormenta do mar, cruzando o espaço na locomotiva. Mas não o torne um homem preguiçoso, obrigando-o, durante toda a vida, a observar uma pequena máquina que perfura a cabeça de um parafuso ou perfura o buraco de uma agulha. Remova apenas as causas que tornam preguiçoso e acredite que haverá poucas pessoas que realmente odeiam o trabalho, e principalmente o trabalho voluntário. O trabalho como categoria social deixa de existir enquanto trabalho, e que não precisará mais criar um arsenal de leis para governá-las. Bom, esse é o final da parte sobre objeção. Vou até arrastar aqui vocês.
acabou. A gente vai ter, então, na próxima live, no próximo vídeo, um debate sobre o sistema de salários coletivista. Então, uma coisa mais propositiva depois dessas objeções apresentadas por Kropotkin. Novamente, é muito interessante o que é apresentado aqui. E talvez seja uma das coisas mais interessantes, porque foge do que a gente geralmente está discutindo. A gente coloca sempre elementos táticos e elementos estratégicos. Então, sim, a gente quer o fim da escala 6x1, a gente quer aumento dos salários, a gente quer viver melhor, a gente quer que os alimentos sejam mais baratos, a gente quer um transporte público de qualidade, a gente quer uma educação de qualidade, a gente quer que as universidades recebam mais pessoas. Mas o nosso horizonte ainda é a superação de tudo isso, porque isso não elimina a exploração, isso não elimina o capitalismo. Isso não elimina o quanto vai ser doloroso trabalhar. É por isso que os mais velhos olham e falam: pô, mas vocês jovens, vocês trabalham muito melhor que a gente, por que vocês estão tão cansados, tão entediados, tão putos, tão nervosos? Porque ainda é trabalho. A fita é, a gente é um pouco mais rebelde. Talvez pela idade, talvez pela fase, talvez pelo que a gente vivencia. Mas nunca vai ser agradável trabalhar no capitalismo. E assim a gente encerra a live de hoje. Não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar, seguir as redes sociais, acompanhar o podcast, Revista Agri Operária, Autonomia Literária e Editora Terra 100 Anos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!